Olá, amigos do nosso estudo bíblico aqui da MEUC de Pomerode. Seja muito bem-vindo. E o nosso texto de hoje para esse estudo é possivelmente um dos capítulos mais fascinantes de toda a Bíblia. É uma pena que, por um lado, assim dizendo, que é um texto longo, 32 versos, Lucas capítulo 15, 1 a 32, enfim, todo o capítulo. No meu entendimento, é um dos textos mais marcantes da Bíblia, e esse capítulo, ele fala, eu diria assim, se desse para dar um título para ele, seria sobre, onde Deus está falando sobre o seu amor, ou fala sobre o amor de Deus. E tem três realidades que chamam atenção ali dentro, que é a perdição, o arrependimento e a salvação. E isso tudo está muito conectado com o amor de Deus, ou seja, pelo fato de que Ele nos ama, Ele nos vê na nossa perdição, Ele nos chama para o arrependimento e nos oferece salvação. Tudo isso porque Ele nos ama. Eu quero deixar bem claro ainda também, antes de a gente entrar um pouquinho mais em cada uma dessas três parábolas, eu quero dizer que são parábolas, não são histórias. Eu tenho visto com uma certa, sei lá, se é tristeza ou preocupação, geralmente quando as pessoas falam da parábola do filho pródigo, as pessoas, ou do filho perdido, as pessoas, teólogos, gente renomada, se referem a esses personagens fictícios como se eles fossem reais. Chegam até a falar na história do filho pródigo. Não é uma história, é uma parábola. Esse fato nunca aconteceu, nunca houve, fisicamente falando, esse menino que pede a herança e foge de casa. É uma parábola com a qual Jesus quer nos mostrar o amor de Deus. Mas vamos lá. A primeira das três parábolas é a da ovelha perdida. Lucas 15, do 1 ao 7, conta essa parábola, então. É importante saber que as ovelhas, aqui eu apresento 4 características delas. Elas são animais dóceis, ingênuos, com uma visão muito limitada e com um péssimo senso de orientação. Assim são as ovelhas. E essa ovelha aqui, ela se perdeu por descuido, ela se distanciou do rebanho, alguma coisa atraiu ela, a atenção dela, e ela se distanciou do rebanho. E ela não conseguiu mais achar o caminho de volta. Lembra que eu disse há pouco que a ovelha tem, isso é da natureza dela, ela tem um péssimo senso de orientação. Ela percebe estar perdida, mas ela não acha o caminho de volta. Bom, nesse texto e em vários outros, também no Antigo Testamento, a Bíblia compara e chama o ser humano que nós somos ovelhas e que Deus ou Jesus são o pastor, ou é o pastor, Jesus é o bom pastor. Nós somos, de fato, ingênuos, facilmente nós caímos aí em armadilhas, em arapucas. Nós, tantas vezes, temos uma percepção limitada das coisas, depois de um tempo, às vezes, depois de ter caído em alguma arapuca, aí a gente diz, se eu soubesse, enfim, a gente tem uma certa ingenuidade na nossa vida, na nossa cabeça. Nós também temos um péssimo senso de orientação, ou seja, a gente às vezes se dá mal na vida e não consegue se reerguer, não consegue achar o caminho de volta, por assim dizer. Dentro dessa parábola, nós podemos ver também o importar-se do pastor, que no caso é Jesus, ou seja, ele valoriza, ele vai atrás da ovelha, ele valoriza, ele nos procura, ele vai à nossa busca, ele nos quer de volta, ele nos coloca de novo no âmbito do rebanho e, mais ainda, ele se alegra por nossa restauração, por nós estarmos sendo conduzidos de volta ao rebanho. Bom, por ser um estudo, você pode, então, enfatizar, seja num estudo particular seu ou num grupo, você pode enfatizar cada um desses elementos aí e conversar sobre eles no grupo. A segunda parábola trata da moeda perdida. Nota que no começo, na primeira, eram 100 ovelhas e uma se perdeu, agora são 10 e se perde uma. A moeda era algo de valor, naturalmente. Essa moeda era
uma moeda dessas era um dia de trabalho de um trabalhador da época, e essa moeda foi perdida acidentalmente. Foi perdida dentro de casa, a ovelha havia se perdida no campo. Essa se perdeu dentro de casa, e pelo fato das casas daquele tempo terem pouca ventilação, poucas janelas, às vezes nenhuma até, eram casas muito pequenas, elas eram naturalmente mais escuras, e por isso a Bíblia diz que a mulher tem que acender uma lamparina, ela tem que mover os móveis de lugar, enfim, é uma outra dinâmica de procura. O que a gente pode entender dessa parábola é que nós temos um grande valor para Deus, Deus não desiste de nós, Ele procura. Deus toma atitudes concretas à nossa procura, assim como a mulher tomou atitudes concretas de limpar, de remover móveis, de pegar vassoura, enfim, uma busca detalhada. Finalmente, Deus também se alegra, assim como a mulher se alegrou em ter reencontrado ou encontrado a sua moeda. E a terceira das parábolas é do filho perdido. Nota que a primeira parábola trata de um animal, de um ser vivo, que tinha noção da sua perdição, mas não sabia encontrar o caminho de volta. Tinha consciência, a ovelha tinha consciência de que tinha se desgarrado do rebanho, mas não sabia voltar. A segunda parábola, a moeda, ela não sabia que estava perdida. Uma moeda não tem noção, não tem consciência. E outro detalhe interessante, uma moeda estando enterrada no lixo ou estando na mão de alguém, ela não perde o valor, ela tem o mesmo valor, há um valor intrínseco nela. E quando agora se trata de um filho, antes era 100 para 1, 10 para 1, agora é de 1 para 1 ou de 2 para 1, são 2 filhos perdidos aqui. Talvez seja a mais importante, ou mais impactante, aliás, mais impactante dessas 3 parábolas, talvez até porque se trata de um semelhante nosso, claro, lembrando, é uma parábola. E aqui o pai nessa parábola é o próprio Deus, e os filhos somos nós. Nota que lá no verso 1 tem um detalhe interessante que a gente precisa considerar agora. Diz ali, todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Ou seja, Jesus estava sendo ouvido por publicanos e pecadores, que eram pessoas não muito bem vistas na sociedade de então, e Jesus estava sendo ouvido também por fariseus. Os fariseus eram a liderança religiosa da época, eram pessoas de um alto padrão ético e moral, muitas vezes não sempre, e eles não entendiam que Jesus falava com esses publicanos, com esses pecadores, com essas pessoas de uma reputação não das melhores. Algumas características desse filho mais jovem, agora voltando para a parábola do filho perdido, a partir do verso 11 de Lucas 15, algumas características desse filho mais novo que pede a herança antecipada, que faz essa loucura, esse ato inominado, esse ato de uma falta de respeito para com o seu pai. Ele é um insatisfeito, ele manifesta que em casa não estava bem que chega, ele é um rebelde, ele tem mais prazer no seu prazer do que na obediência ao seu pai, ele só tinha olhos para curtir o momento, para os prazeres que a vida oferecia. A gente percebe nele também depois o reconhecimento, quando a Bíblia usa a expressão que ele caiu em si, ou seja, ele se deu conta da lambança que fez. Também ele tomou uma decisão que foi muito importante, dele voltar para casa, e em casa ele encontra o pai esperando para dar-lhe o perdão. Esse filho nos representa. Esse filho representa pessoas que se desencaminharam na vida e que se dão conta de que pode se voltar para Deus e vamos encontrar um Deus todo amoroso que já nos prepara um caminho de nós voltarmos a Ele. E esse filho também representa os publicanos e pecadores. O outro filho, o filho mais velho, que eu quero ainda tirar uma palhinha sobre ele, ele representaria os fariseus.
Os fariseus que se julgavam perfeitos, santos, os donos da religião, os donos da vida com Deus. O filho mais velho, nota-se pela parábola que ele tem dificuldade com o perdão, ele tem dificuldade com os erros do irmão, ele tem dificuldade com a pessoa que era poder estar na mesma condição e ser restaurada à posição de filho. Ele é aquele religioso chato que ele acha que só ele tem razão, ele se acha a melhor bolacha do pacote, por assim dizer, se acha o dono da verdade e o dono da vida perfeita. Mas nota que os dois estavam perdidos. E Deus é esse Pai bondoso, que acolhe tanto o religioso que se acha bom e precisa de Jesus, e Deus acolhe aquele que extrapolou, que fez as coisas erradas, que fez lambança e lambança da grande. Deus acolhe a ambos e tem um lugar para ambos e perdoa a todos eles, evidência de que todos nós precisamos de Jesus para que Ele nos conecte com Deus. Que Deus te abençoe.